Olá, pessoal. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, num vídeo um pouco diferente, que é atendendo, na verdade, a um pedido de um seguidor nosso, né, que nos acompanha aqui no YouTube, no canal Lições de Amor, sobre o item 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos, no item 5, que fala sobre os inimigos desencarnados. Então, essa pessoa nos procurou dizendo que gostaria de ouvir algum comentário sobre o tema, procurou no canal, ainda não tinha sido produzido nada nesse sentido. Então, a gente vai reflexionar livremente, né, fazer a leitura do Evangelho e vai parando a leitura pausadamente para poder entretecer algumas reflexões que possam ser de alguma sorte úteis para a gente pensar sobre esse tema, tudo bem? Então, vamos fazer esse trabalho. O item 5 ele é composto de 2 parágrafos, então eu vou fazer aqui pequenas pausas para a gente poder reflexionar. Os Inimigos Desencarnados é um texto escrito por Kardec, né? O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea, e que da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Então, veja, nesse capítulo 12, Amai os vossos inimigos, as mensagens antes desse item foram relacionadas a pagar o mal com o bem, e a referência que Kardec faz do amor aos inimigos, que foi uma proposta inovadora do Cristo, né, para todos nós, que a gente não deve amar apenas os que nos amam, que se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, que amar aos inimigos não é deixar de fazer uma diferença entre estes e os nossos amigos, não é ter por eles uma afeição que não é natural, porque se são nossos inimigos, com certeza nós não temos afinidade com eles, mas é não opor nenhum obstáculo à reconciliação, é abster-se por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. Então, quando Kardec fala que o espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, além dos cristãos, porque há várias escolas, digamos assim, religiosas, que se dizem cristãs fora da doutrina espírita, é justamente por considerar a reencarnação e considerar que ela é o móvel da evolução. Porque alguns cristãos não aceitam a reencarnação, embora Jesus tenha ressuscitado. Alguns cristãos acreditam que depois da morte, dorme-se no sono eterno. A gente já gravou alguns conteúdos aqui no canal sobre isso. Dorme-se um sono eterno, e que no dia do julgamento final, do juízo final, todos esses mortos adormecidos viverão, que é no dia do retorno do Cristo, e nesse dia será feita a ponderação dos bons e maus, a contabilização das justezas e das injustiças que cada um fez. Os justos irão para o paraíso e aqueles que não foram boas pessoas irão arder no fogo do inferno, né? Até lá é esse sono pacífico. Então nós que somos espíritas não acreditamos nisso. Nós, do conhecimento da doutrina espírita, a doutrina espírita assim apregoa que a morte não transforma ninguém, nem deixa ninguém, digamos assim, no sono eterno. A gente já gravou um vídeo falando sobre dormir no mundo espiritual, que em diversas circunstâncias e por algum tempo realmente é um processo natural, que pode ser conduzido para fins específicos na trajetória daquele espírito, mas na verdade, quando a gente retorna para casa, retorna para o mundo espiritual, nós estamos ali diante da oportunidade de fazer uma pequena análise do que aconteceu para planejar a próxima existência corpórea. E o objetivo é esse, o móvel da evolução é esse. É a gente se despedir
digamos assim, dessa existência, com o objetivo de retornar para a Terra ou para outro planeta, que nos viabilize lições compatíveis com a nossa evolução. Então, por que Kardec está dizendo que o espírita tem ainda outros motivos de indulgência com os inimigos? Porque, sabendo disso, sabe que a ignorância do bem, que muitas vezes sustenta, faz com que o ser permaneça recalcitre na maldade por longo tempo, se desvanecerá. Porque todos nós defrontaremos a verdade em algum momento. Talvez não seja no momento que a gente gostaria. Talvez aquele pedido de desculpas ou aquela confissão de culpa, a gente não tenha esse momento com quem nos fez mal, a que nós estamos considerando inimigo. E por isso é que Kardec está dizendo, né, no item 4, 3 e 4, desapega, né, desapega desse momento sublime de despertar dessa criatura que te enganou, que te feriu, que te magoou, porque a sua estrada é uma e a estrada dele é outra. Então, são coisas diferentes e é preciso que a gente se adapte a essas diferenças. E a imperfeição é sempre condição momentânea, porque todos nós somos perfectíveis e estamos em busca desse processo ascensional, desse processo de evolução, justamente para que a gente possa se melhorar sempre. Então, aquele que nos feriu ontem, hoje, pode ser uma pessoa completamente transformada. E às vezes a gente está tão apegado àquilo de ruim que nos aconteceu, que nem abre espaço, né, para que esse novo nos surpreenda e que a gente possa acompanhar, mesmo que não conviva com a pessoa, esta transformação. Então, da mesma maneira que uma criança se corrige dos defeitos, vai sendo educada, pelos exemplos dos pais, pelas experiências, também o espírito imortal que se equivoca, que delinquiu contra o amor, e a gente estava no meio do caminho, né? Que na verdade a gente sabe que os inimigos são apenas instrumentos de Deus para nos mostrar certas verdades incômodas, certas necessidades da gente debruçar o nosso olhar com o objetivo de desenvolver uma nova relação com a vida. Então, o perdão está justamente nesse aspecto da gente entender o sentido do sofrimento, esses processos pelos quais a gente vai passar e simplesmente seguir adiante. Aí no parágrafo seguinte, Kardec vai falar: sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo, e que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Então ele mais uma vez está falando, né, que o espírita, por conhecer a preexistência da alma, a continuidade da vida mesmo além da morte, sabe que não funciona, né, aquela expressão morto o cão, morta a raiva. Ainda que a gente tenha feito mal a alguém, ou alguém tenha nos feito mal, e essa pessoa venha morrer, o sentimento muitas vezes continua vivo, psiquicamente, e também por conta da influência espiritual, né? E esse trechinho da mensagem, às vezes, pode causar preocupação na maioria de nós, porque é como se dissesse assim: vixe Maria, né? Uma expressão bem baiana, vixe Maria, e agora? Porque essa pessoa, entre aspas, saiu do meu radar. Eu continuo encarnada e a pessoa desencarnou. Então significa que a partir de agora a pessoa vai ficar no meu pé, né? Vai ficar me obsidiando, vai ficar me pentelhando aonde quer que eu vá, né? Eu não vou conseguir fazer mais nada em paz, e tudo na minha vida vai dar errado por conta dos inimigos desencarnados. E aí agora a gente vai transferir a culpa para os inimigos desencarnados, as coisas não darem certo, da gente não ser feliz, da gente não conseguir viver em paz, da gente estar sempre ansioso. Cuidado para não neurotizar a situação. A doutrina espírita nos elucida que nós temos uma nuvem de testemunhas, como diria o apóstolo Paulo. E muitas dessas pessoas podem não gostar de nós, mas elas vão nos observar. Então é lógico que um ato não nos define. Assim como nesse parágrafo anterior,
nós fomos convidados a pensar com um olhar misericordioso e caridoso em relação àquele que errou conosco, o contrário também vale. Se a gente pisou na bola com alguém ou em alguma situação, é lógico que a gente tem que ter responsabilidade por aquilo que a gente fez, e a lei de causa e efeito se encarregará disso, mas aqueles que nos acompanham e que podem, porventura, estar ao nosso lado e que podem ser inimigos desencarnados, vão ver os nossos frutos, como dizia Jesus. Pelos frutos conhecereis a árvore, não pela superficialidade das nossas ações, do bem, mas pela consistência das nossas ações no bem. Então, partindo para esse ponto de vista, que ótimo ter inimigos desencarnados, porque eles funcionam como se fossem os sentinelas da nossa vida moral, para nos deixar sempre no prumo, para nos estimular esse processo de transformação moral, justamente para que eles tenham pouca influência sobre nós, que a gente sabe que essa influência é tanto maior, quanto maiores as nossas imperfeições. Essas são as brechas pelas quais o espírito Manuel Filomeno de Miranda diz nas suas obras, né, que há um encaixe, plugue e tomada. Então Kardec continua dizendo, assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação que pode prosseguir de uma existência para outra. Quando ele fala isso, a gente lembra logo da figura do duelo, que o duelo, né, esse retrato da barbárie, esse resquício da barbárie, tem justamente esta configuração, né? Eu quero neutralizar a ação do outro, então eu mato. E aí, segundo a visão materialista, matou, acabou. A gente até diz no popular, né? Foi para o quinto dos infernos. Não existe mais. Como espíritas, a gente sabe que não é bem assim, não é nada assim. Então é isso que ele está falando. A vingança assassina não atinge o seu objetivo de neutralizar o outro, mas pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação, porque como o espírito vive, o espírito daquele que desencarnou, por exemplo, num golpe mortal, continua encolerizado, sentindo a mesma coisa e agora pior, porque ele foi retirado da vida à força, pela força da violência, de uma arma, de um golpe mortal, seja lá do que foi. Ou até mesmo de um infortúnio, né? De um ataque fulminante no coração, ou coisa que o valha. Enfim, independente da configuração, agora, esta raiva, quem vai ter que se haver com ela, infelizmente, foi o ser que pode ter sido vítima de uma situação assassina, como essa que a gente colocou aqui como hipótese, ou do próprio descuido com a própria saúde, né? Alguma incúria. E ele vai ter que se haver com isso, aceitando que aquele fascículo chegou ao fim, tendo sido culpa dele, ou ele tendo sido vítima de alguma situação. Então vai ser um exercício doloroso de aceitação e de resignação, né? Porque quem perdoa é que se liberta, né? Então, nessa configuração, quem assassinou vai precisar passar por aqueles 3 passos que Kardec coloca na obra O Céu e o Inferno: arrependimento, expiação e reparação. E quem foi injustiçado vai precisar passar por essa prova muito difícil e desenvolver a aceitação, a resignação, a obediência dos fatos, porque o outro que o assassinou foi instrumento, e ele já vai se haver com a lei de causa e efeito do lado de lá. Então, se eu aumentar a minha animosidade por conta disso, ou criar uma animosidade, ou criar um desejo de vingança, eu que fui a vítima da história me torno algoz. E a maioria dos gêneros obsessivos se dão por conta disso, né? Então, se a gente está do lado injustiçado, nos esforcemos por trabalhar essa aceitação e resignação desde já, com os pequenos lances, né, que ocorrem na nossa história. Às vezes a gente está tentando resolver uma situação, e aí a outra pessoa, numa discussão, se coloca de um modo mais assertivo e mais enfático, e a gente toma aquilo como um duelo. Às vezes não saca a arma para poder matar outra pessoa, mas mata simbolicamente,
nas críticas, nos julgamentos, no pensamento obsessivo, aquela pessoa vai me pagar da próxima vez. Isso acontece muito em grupo do WhatsApp, né? Da próxima vez que essa pessoa falar alguma coisa, eu não vou deixar barato, né? Cuidado com esses sentimentos. Cuidado com esses sentimentos, porque eles podem, em outra situação, dar ensejo para comprometimentos maiores. E aí Kardec vai, enfim, dizer: cabia ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Ele dá, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, bem como a máxima do Cristo: amai aos vossos inimigos. Por quê? Eu acho melhor você amar os vossos inimigos. Porque se você não desenvolver o amor, como aquele ser é imortal, essa diferença, essa animosidade vai perdurar. E na próxima vez que vocês se reencontrarem, a condição pode ser desfavorável para você. Então eu acho melhor você seguir meu conselho e amar o inimigo, porque o amor ou o ódio vincula, né? O amor liberta, o ódio vincula e vincula além túmulo. E aí ele diz: não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto, que foi o que a gente falou sobre a nuvem de testemunhas nos observar, né? Mesmo que ainda não tenha caído a ficha que a Patrícia não é mais, vamos supor, numa reencarnação antiga, né? Um exemplo, a senhora de escravos que humilhava e que maltratava, né? Que subjugava o seu semelhante, né? E que se portava de um modo autoritário e déspota, né? Não é mais a assassina, né, que praticou abortos, dando exemplos, né, conjecturando aqui existências que Patrícia fez nas existências passadas. Mesmo que esses minhas vítimas, digamos, do passado, que hoje tenham se tornado meus inimigos desencarnados, mesmo que essas pessoas não tenham ainda caído a ficha, que hoje eu troquei o corpo, sou outra pessoa, eles podem não acreditar. Isso daí é só fachada, né? Tá aí no espiritismo, fazendo palestra, fazendo evangelho no lar, com essa voz mansa, fingindo que tá ajudando todo mundo, mas eu conheço, eu convivi lá no século, né, sei lá, 17, né, eu convivi e eu fui vítima, né, dos enredamentos, da astúcia, da maldade, da perversidade dela. Ela não permitiu que eu nascesse, né? Incentivou ou fez, por exemplo, abortos criminosos, me assassinou para ficar com meus bens, exemplos, né? Então eu não acredito. Eu não acredito que ela é diferente. Para mim isso daí é só superficial. E aí passa a me observar. E às vezes essa presença por mim é sentida. Eu não sei identificar, aqui é Maria, que naquela reencarnação eu fiz isso, isso e isso, e ela está aqui me observando, né? Se eu não tenho essa faculdade, que é uma faculdade do ser, né, anímica, eu não consigo identificar. Mas por vezes eu me sinto mal, eu me sinto observada, né? Cuidado para não descartar as hipóteses da psicose, né? Mas se for algo de ordem espiritual, às vezes eu me sinto observada, eu me sinto mal, as coisas que eu faço parece que dão mais trabalho, eu me sinto mais desanimada, por vezes eu me sinto falseada, sinto uma culpa injustificável. Joana vai dizer, a culpa muitas vezes é retrato da infância traumática, mas também pode ser retrato de outras vidas, em que o ser espiritual sabe que deve, não lembra o que é, mas sabe que deve. E aí fica se sentindo sempre em dívida. Quantas vezes, né? A gente não sente isso. E aí a gente pode estar ali com aquela testemunha ocular do nosso ladinho. Vou ficar do lado dela, porque eu quero estar aqui para quando ela tropeçar nos próprios embustes,
para provar para mim mesma que ela continua a mesma criatura perversa. E aí, quando a gente demonstra sinceridade no ideal, transformação íntima, para quem é a vantagem? Para nós. Se eu me melhoro, a maior beneficiada sou eu. Por mais que outras pessoas possam dizer, poxa, Patrícia, como foi legal te ouvir, como você fez a diferença naquele momento. São percepções individuais que muitas vezes, e é ótimo, né, que a gente ouça isso, a gente se estimula, mas o mais importante é o uso que eu faço disso na minha vida, porque a minha felicidade ninguém constrói, só eu. Eu sou a responsável pela minha moralidade, né, pela minha moralização, pela minha evangelização, pela minha ascensão moral. Então, eu me beneficio pela minha transformação moral. E aí aquele ser do meu lado, ao me observar, cai nisso que Kardec está falando. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Às vezes, sem saber, eu posso vir a beneficiar alguém que para aquele ser foi muito caro. E quando esse ser me vê, eu que fui uma vilã no passado, a sua algoz outrora, sendo hoje, né, essa figura que pratica a beneficência para alguém que lhe é importante, isso pode desmanchar tramas de ódio. Então veja que ter os inimigos desencarnados definitivamente não é o problema. E aí ele vai dizer, o bom procedimento não dá pelo menos nenhum pretexto a represálias, contra fatos não há argumentos. E com eles se pode fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da morte. Com o mau procedimento ele se irrita, e é então que serve de instrumento à justiça de Deus, para punir aquele que não perdoou. Ou seja, quando as coisas dão errado, quando eu me confundo, quando eu tropeço, né, enfim, quando eu entro nesses descaminhos, porque eu insisto na velha Patrícia que eu já deveria ter transformado, o outro, com o qual eu estou vinculada desde priscas eras por conta de uma má ação minha, serve de instrumento para mim, que não superei esse traço da minha história, né? Que não superei esse movimento, digamos assim, que já deveria ter empreendido esforços para a minha própria transformação moral. Então ele me serve, esse sentinela, me serve de aguilhão. Ou eu me submeto, né, e me redimo, ou este aguilhão vai me atormentar. Então, gente, a mensagem eu vi agora, tem o item 6 também, que eu vou acabar suprimindo, né, dessa nossa reflexão, para que ela seja mesmo um pouco mais curta. Espero que tenha sido de alguma sorte útil e nossos votos de muita paz.